palavra de Deus que está em 1 Coríntios 3 diz algo já no título, não sei se é de vocês, tem algo tremendo que diz assim: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Amém? 3:1, uma palavra diz assim, Paulo aos Coríntios: eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isto. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais, e não andais segundo os homens? Pois dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Glória a Deus. Aqui nós estamos dando 3 do 1 ao 9, algo que Deus ele preparou para nós. Aqui Deus começa através da boca de Paulo, são as palavras que Paulo estava usando necessariamente para aquele momento, oportuno, dizendo o que aconteceu e por que ele se referiu daquela forma. Porque quando Paulo começa a falar aos irmãos que não pode falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo, o 2 dizendo com leite vos criei e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto. Observa o que ele fala no versículo 3. Ainda sois carnais. E ele diz o porquê. Pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais, e não andais segundo os homens. Olha o 4. Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? E quem é Apolo, senão o ministro pelos quais crestes? E isso conforme o que o Senhor deu a cada um. Olha, aconteceu algo na passagem que a Bíblia nos relata a respeito de Paulo, Barnabé, um momento que eles tiveram, e aconteceu algo tremendo da parte de Deus. E o que ocorreu ali com aqueles que estavam assistindo? E nós sabemos que se a gente não vigiar, a gente faz igual eles fizeram. E verdadeiramente já vimos isso em vários lugares, aqui também a gente já vimos, porque é algo que acontece praticamente em todos os lugares. Praticamente em todos, não estou dizendo que em todos. Houve uma separação ali, Paulo falando para eles, dizendo, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, sois carnais, e não andais segundo os homens. Ou seja, quando fala a respeito disso, segundo os homens, é que ele está conduzindo, e como Deus tem nos conduzido, a não ter inveja de ninguém, nem daquele que prospera, mesmo você não prosperando. A Bíblia nos ensina para a gente não ter inveja, porque inveja é uma coisa natural do homem, mas aquele que é espiritual vai se desvencilhando dessas coisas. A Bíblia vai nos levando e nos mostra que não devemos ter inveja e nem tampouco contenda. A Bíblia fala que contenda não leva a lugar nenhum.
A contenda só traz dano, só traz prejuízos. Quando há aquela contenda, que é melhor parar, é melhor se afastar do que ficar em contenda. Contenda não faz com que a gente venha entender o que nós precisamos aprender, a não ser ter dissensão, ter outras coisas que vêm totalmente contrário. Mas ele falou algo também tremendo, que é o que eu estava falando, né? Olha só, o que acontecia? Uns dizendo, os dois somos escolhidos de Cristo. Duas pessoas escolhidas de Cristo, tanto Paulo, Barnabé, ou que fosse outra pessoa, ou um pastor, uma pastora, ou um missionário, uma missionária, não importa, ou um servo ou uma serva. E o Espírito Santo, ele concede algo às pessoas, independente, às vezes bem diferenciado, mas os dois servem a quem? A Deus. E ali eles estavam dividindo o que Deus não dividiu. Observa bem que quando fala, que uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou mais aquele, o outro, eu sou mais o outro. E Paulo é tão tremendo, né? Ele é tão tremendo nas palavras dele, que ele fala, quem é Paulo? E ele falando dele, porque estavam exaltando ele. Estavam fazendo uma separação de Paulo para com o Barnabé, ou que fosse hoje em dia um para com o outro, onde estão na mesma obra, segundo o que Deus deu a cada um. Amém? Mas sempre há, se nós observarmos, como eu falei aqui, né, nós estamos começando uma nova geração, de certas experiências, a gente tem que usar as experiências para não deixar acontecer de novo. Não haver uma divisão dentro da igreja. Todas devem ser assim, não haver a divisão, mas há muita divisão. E às vezes é algo que muitos permitem com certas coisas, mas a divisão ela causa um dano, porque Deus nunca quis uma igreja dividida. Ele quer uma igreja unida, uma igreja que consiga andar na mesma direção, com os mesmos passos, sabendo que vai pisar ali, tanto ou não, a direção sempre é aquela que Deus tem nos dado. Aqui Paulo fala, é algo que a gente vê como Paulo, né? Tudo que ele passou, né? Tudo que ele viu, tudo que ele ensinou, ele observou uma coisa, ele pegava para ele a glória. Ele dizia assim, quem é Paulo? Perguntando a ele, o povo, quem é Paulo? Referido a ele mesmo. Aqui embaixo vê que ele fala assim, olha, o 5, afinal de contas, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. De repente Paulo fez alguma coisa a mais lá, e foram uns para o lado dele, começou a dividir. Não acontece? A gente parece que não, parece que está falando por algum motivo. Não, é para crescimento da igreja. Por que está sendo ministrado? Porque foi ministrado dessa forma. Quando Paulo falou, a gente vai entender lá na frente, tem mais outras partes que nós vamos ler, que a pessoa, a igreja não pode dividir o altar, e nem o altar dividir a igreja. Tem que estar unido. Se diz, eu só prefiro mais o lado de cá, a igreja, aquele altar. Não, eu prefiro mais o de lá. Eu prefiro mais essas pessoas. Não, eu prefiro mais aquela. O altar está dividindo a igreja. É o que Deus quer? Não. E quando a igreja divide o altar? Eu prefiro mais a missionária. Não, eu prefiro mais o pastor. Eu prefiro mais o apóstolo. Não, eu prefiro mais o apóstolo. Eu prefiro mais o bispo. Não, eu prefiro mais a bispa. Está havendo uma divisão. E a Bíblia nos ensina a não sermos assim. Já chega os que podem ser por não conhecer e não ter ação do Espírito Santo. E isso pode acontecer, mas infelizmente acontece dentro das igrejas isso. Por isso que essa palavra vem para a gente entender, para não deixar, se acontecia, vamos impedir que aconteça. Porque nós unidos somos mais fortes, nós unidos somos segundo a vontade de Deus. Na divisão, quem gosta de trabalhar é o diabo adora divisão, porque divisão não é uma força completa, é uma força dividida, é algo que nós temos que observar. Isso acontece dentro de casa, no trabalho às vezes não tem como impedir, que você pode ser luz e pode ter muitas trevas, tu lá não tem como impedir, mas tu permaneça sendo luz. Mas o povo de Deus em si, eles têm que ter essa direção. O povo de Deus tem que perceber que causar divisão não é de Deus. A gente tem que se unir para buscar a união e a comunhão, e não a divisão.
Não dizer que um é melhor porque é isso, o outro é melhor porque a palavra pega, o outro é melhor porque Deus usa. Não, Deus está usando. Deus usa vocês são usados por Deus. Só que aqui diz que Deus dá a cada um a medida. Vai ser que cada um tem uma medida diferente, como aqui no altar, como em qualquer lugar, tem uma medida diferente. Por isso que diz que nós somos todos importantes, membros de um mesmo corpo, um só corpo. Então todo mundo é importante, mas a direção é do Senhor. Amém? Olha, fala tremendo aqui, né? Aí o que diz aqui mais, ó? O Senhor deu a cada um, aos 6, olha o que diz o seu, 6. Aí o próprio Paulo falando, ó, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. A gente somos trabalhadores para Deus, mas quem dá o final de todas as histórias da nossa vida é Deus. Quem vai dar o crescimento é Deus, porque nós não podemos. Quem aciona é Deus através do Espírito Santo, através do próprio Filho, através de tudo aquilo que a gente faz, tem a ação dele. Ele que vai completar essa boa obra na nossa vida. A gente não tem como completar, mas Deus é que começou a boa obra e é de completar na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Aleluias. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Como é que Paulo, né? Ele diz assim, pô, e Paulo era usado também. Depois ele diz assim, não, mas eu plantei, mas eu fui mais do que você só fez isso, eu fiz aquilo. Não, Paulo não. Paulo falou, pelo que nem o que planta, ele usou ele como se ele plantasse, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque tipo assim, você dá a palavra, muitas pessoas às vezes recebem algo de Deus, e o outro que fica alimentando aquela pessoa, falando de Deus, né? O que acontece? A pessoa ouve lá no ponto, ele vai para algum lugar, alguém consegue regar, ou seja, falar de Deus, dá para mais. Quem dá o crescimento é Deus. É algo tremendo, e nós devemos a cada dia observar isso em nós mesmos, não deixar acontecer em nós, e nem nós fazermos isso também, não é só a gente, não, mas a gente também não fazer. A palavra de Deus, ela vai nos dando a direção. É interessante, né? Como a palavra, ela vai, cada passagem, cada momento, como a palavra vai se renovando na nossa vida e nos fazendo entender. Aleluia. Olha o 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O galardão é algo tremendo, segundo o seu trabalho. Galardão todos vão receber, mas segundo o seu trabalho. Já viu quando a pessoa se alista, ou a pessoa faz um concurso, aí um chega a ser cabo, outro chega a ser sargento, outro seja tenente, capitão, cada um recebe um galardão diferenciado, não é isso? Assim também somos nós diante de Deus. De acordo com a nossa obra, não vão receber galardão, mas vai ter galardões diferentes de um para com o outro. Tem uns que vão ser salvos e nem galardão vai ter, mas vão ser salvos também. Amém? Então a gente tem que estar firmado nessa verdade. O 9, pois nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos para a obra de Deus. Deus nos dá a capacidade para cooperar. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. É algo tremendo. Através da nossa vida nós cooperamos para o reino de quem? De Deus. Mas também nós fazemos parte, porque nós estamos aprendendo e fazendo segundo a direção que Deus tem nos dado a cada dia, em passar à frente, em ensinar, em falar. Mas quando falou aqui na questão de carnais, falou alguma coisa, olha só como Deus, com leite vos criei. Você sabe que leite cria é o quê? Neném, criança. Mas tem um período que o leite já não é o alimento principal, já é o sólido. Tem o leite, continua, mas tem um sólido, não é assim? A gente é pequeno, é leitinho, mamadeira, e vai, depois começa a vir o sólido, e assim vai dando crescimento, porque é necessário. Aí a gente abre a palavra de Deus, abre aí em Coríntios mesmo, 14, 20. 14, 20. É só ir para frente um pouquinho. Olha o que diz a palavra de Deus. Só para a gente entender mais alguma coisa que é necessário também nas nossas vidas. Porque quando Paulo falou aquilo, muitos de uma forma ou de outra receberam. Talvez outros receberam um pouquinho diferenciado, que eu não sei como estava todos naquele momento. Mas Paulo falou pelo que estava acontecendo naquele meio.
E olha só o que diz. 14, 20. Glória, glória, glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Aleluia. 14, 20. Olha como é a palavra é tremenda. A palavra diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adulto no entendimento. Aleluias. Olha só como é tremendo, né, a palavra de Deus. Ela nos dá uma direção, né? A gente como adulto, e ele diz assim: irmão, não sejais meninos no entendimento. Ele não está falando para a criança, ele está falando para pessoas adultas que agem como se fossem crianças. E tem pessoas adultas que agem como crianças na fé. Tem pessoas que agem, mas que não crescem na fé. E a palavra leva a gente ao crescimento. A palavra, à medida que ela vai nos dando, tu pode ver que a proporção, quando uma pessoa começa no Evangelho, não pode ser a proporção daquele que já está lá na frente, aquele que já está comendo algo sólido. Como Paulo falou dos carnais, é porque eles ainda estavam no início, eles ainda não entendiam as coisas, ele ainda estava tudo aquilo. Mas às vezes, mesmo adulto, aqui fala, né, como se fosse o adulto, mas como meninos no entendimento, ou seja, não compreendendo. O jovem não entende direito, né? Você vê que um pai educa uma criança, ela não entende direito, você tem que explicar muitas das vezes, até que ela venha ter o momento do crescimento e do entendimento. Às vezes leva de uma idade para outra. E nós observamos que aqui está falando: irmão, não sejais meninos, irmãos, no entendimento, mas sejam meninos na malícia. Por que falou na malícia? Meninos, porque a criança não tem maldade. Hoje eu sei que tem muitas crianças maldosas, mas do natural de uma criança de 3 anos, 2 anos, 4 anos, não é ter maldade. Hoje existe muito por causa de tudo que está acontecendo, segundo a própria Bíblia. E o desenvolvimento está destruindo. Mas aqui estava falando de algo onde era inocente. Ou seja, mas sede menino na malícia. Por quê? Porque seria uma coisa mais inocente, não seria aquela malícia brava, né? Porque tem muita gente que é malícia, né, de usar isso e aquilo. Mas quando se trata de uma criança, seria algo que não seria assim tão transgressor. Talvez não seria alguma coisa que fizesse mal. Ser como criança nessa parte e não ser como adulto na malícia. E hoje em dia tem muita gente maliciosa, tem muito adulto. A criança na malícia não tem a malícia que um adulto tem. Por isso falou: seja igual uma criança na malícia. Olha como é que Deus faz a gente ir para frente, mas tem coisa que fala assim: ei, volta lá atrás que é melhor. Seja assim que é melhor. Porque a gente tem a possibilidade de ser tudo ali, mas Deus fala assim: ó, seja como uma criança lá atrás, que é melhor. A malícia, às vezes a maldade e tantas coisas que acontecem. Aleluias. Aí você vai mais um pouquinho à frente, Efésios 4,14. Vai um pouquinho mais à frente, Gálatas, Efésios 4,14. Deus ele tem nos conduzido a todo momento, de início, meio e o fim, nos ensinando quando nós começamos, quando nós estamos caminhando, até chegar ao fim para entrar na eternidade. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Efésios 4,14. Glória a Deus. Diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Amém? Olha como fala de novo a respeito de meninos. Sabe, aquele que segue tudo,
aquele que acredita em tudo, tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Menino inconstante, eu quero, não, eu não quero, eu vou, não, eu não vou, eu estou bem, não, eu estou mal. Essa inconstância tira a certeza de muitas coisas, porque você nunca está certo do que você quer e nem do que você não quer, porque é uma inconstância. E a gente, como servo de Deus, isso acontece muito em criança, já viu? Criança não é fácil, né? Criança tem uma inconstância, você às vezes não entende a reação, a hora que quer, a hora que não quer, eu quero, agora eu não quero mais, é uma inconstância só. Mas nós, como adultos, tem inconstância diante das coisas de Deus, isso só nos atrasa, porque nós devemos crescer. Deus nos conduz a crescer, e esses alimentos que Ele tem nos dado, nos dá força para continuar em crescimento diante da presença dEle. Porque quando fala, ó, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com que a astúcia induz ao erro, é a inconstância. Porque a inconstância, você pode seguir, agora eu vou com ele, não, agora eu não vou. Não, agora eu vou com esse, não, agora eu vou com aquele. Não é constante, sabe? Quando nós, é igual a gente está diante do Senhor, nós estamos diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem que ser constante nisso, sempre estar na presença de quem? De Deus. Ser constante. Tem hora que ele está na presença, tem hora que ele está fora. Tem hora que eu estou na igreja, tem hora que eu estou no mundo. Tem hora que eu estou no mundo, tem hora que eu estou na feitiçaria. Tem hora que eu estou na adoração ao santo, tem hora que eu estou na adoração da idolatria. A gente tem que observar essas coisas. A gente tem que ter a certeza de ser constante na verdade do que nós estamos aprendendo, desse Deus que tem cuidado de nós. Independente das circunstâncias, a gente tem que ser constante na verdade. E o bom é que a Bíblia, ela nos relata como ser constante nas coisas que são verdadeiras, porque o mundo vai levar a pessoa a ser constante nas coisas erradas, nas coisas que dividem a presença de Deus, da casa de Deus, de estar congregando, aí muitas coisas vão desviar, e às vezes a pessoa fica constante naquilo, e afasta da presença de Deus. Mas a Bíblia está nos falando e relatando a respeito disso, porque mesmo nós não sendo mais criança, tem as crianças, tem 2 jovens aqui, mas mesmo nós como adultos, às vezes agimos como criança, quando já não é mais para ser como meninos, porque já deixamos de ser menino, né, Paulo? Quando eu era menino, eu falava como menino, mas agora que sou adulto, já fala diferente. Nós no início, não importando a idade, quando nós entramos na presença do Senhor, aceita Ele como Senhor, é como menino, aí não importa a idade, é como menino. Tu começa só no leitinho aprendendo, mas tem um momento que tu cresce, tu tem que crescer, porque vai ser necessário você passar de um patamar ou de um período para outro período, porque os alimentos que Deus vai dando e vai mostrando, vai dando crescimento a cada um de nós, um crescimento espiritual, um crescimento no entendimento, na compreensão, na maturidade. Deus vai nos dando essa oportunidade, e louvamos a Deus que nós temos o fôlego de vida, porque muitos já passou a oportunidade, mas a nossa ainda não passou. Nós temos a oportunidade, mas não sabemos até quando, se é até amanhã, se é daqui a meia hora, nós não sabemos. Mas uma coisa nós temos certeza: se estamos respirando, glorificamos a Deus, porque esse fôlego que está em cada um de nós provém do Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Por isso devemos o adorar em espírito e em verdade, a todo momento glorificar a Deus e agradecer, mesmo que esteja acontecendo coisas e coisas. Sempre seja grato a Deus pela tua vida em particular. Amém? Porque cada um tem algo particular com Deus. Seja grato a Deus. Não importa o que aconteça, não deixe de agradecer a Deus pela tua vida e pedir pela vida dos outros, como a gente fazemos em oração. Amém? Glória a Deus. Vamos crescer mais. Vamos pegar, como a palavra tem nos dito, e nos alertando que precisamos crescer. Nós não podemos voltar atrás, nós temos que seguir à frente. E à frente é necessário crescer, porque às vezes a dificuldade, depois de criança, para um adulto é maior do que o das crianças.
Então nós precisamos estar preparados para tudo que está acontecendo, tudo que ainda vai acontecer, mas ser fortalecido no Senhor. Amém? Confiando em Deus. Deus vai nos ajudar ao crescimento. Só que nós temos que estar atento às inconstâncias que nos faz ser criança diante de Deus. Amém? É necessário que Deus está levantando a igreja fortalecida no espírito dele para pelejar, porque a igreja não vence sem peleja. A igreja vive pelejando o tempo todo. Ela entra na batalha dentro de casa, ela entra na batalha dentro da igreja, ela entra na batalha no trabalho, ela entra na batalha por outra batalha que está longe, mas de longe você consegue entrar naquela batalha, e Deus, através da tua oração, vai mover lá naquele lugar, naquelas pessoas, naquelas vidas. E muitos são nossos parentes, familiares ou amigos, ou até os missionários que a gente sempre ora por eles. Todos nós precisamos de orar, crescer, para poder permanecer e prevalecer a cada dia mais segundo a direção do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor pelo alimento que tem nos conduzido, pela forma ao qual tem nos guiado, Pai, direcionado, Pai. Louvamos ao Senhor Deus que tem cuidado de nós, Pai. Nos ajuda a cada dia no crescimento mais e mais, Deus. Nos dando entendimento, meu Pai, a sabedoria, Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus e Pai. Senhor, queremos que o Teu nome seja glorificado, Pai, mas nos humilhamos diante de Ti, Pai. Assim como Paulo diz: quem sou eu? Quem sou eu? Senhor, quem somos nós se não for o Senhor, Pai? Porque, meu Deus, o poder, a autoridade, Pai, o crescimento, a salvação, meu Pai, o consolo, provém tudo de Ti, Pai. Somos apenas, meu Deus, um servidor